Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quinta-feira, 11 horas e 22, 21/7 de 2022. Nós temos uma manhã com temperatura agradável aqui em São Paulo, 22 graus, sol, céu azul. Eu desejo um bom pregão a todos. Caríssimos, eu vou começar os trabalhos falando do mini índice. Vamos fazer um racional nesse momento de compra. Tomar um golinho do meu energético Bale de manga. Então, eu falaria em compra, né? 98,190, 98,200. O diário eu vejo um leve recuo para depois romper 99,540 e acionar um pivô de alta, que deve trazer o preço nessa linha azul LTB, também levar ao fechamento do gap a 101,25. No intraday a gente tem orientação de um canal de alta, né, de maior proporção, com essas linhas reforçadas em azul marinho. E, por exemplo, agora, né, a gente teve uma movimentação estranha. Quase houve a busca pela máxima do dia, como eu comentei no Telegram, que é 98,690, chegou a 98,600. Então, a gente tem aqui um fora da banda dentro da banda, as bandas de Bollinger justapostas, né? Mas, por exemplo, uma barra dessa ser negada é sinal que a gente tem aí forte volatilidade, né? Não é o mais comum. Eu até comentei no Telegram. Eu nunca retiro nada que eu comento, né? Eu acho que isso daí é errado, é uma atitude que não está alinhada. Eu posso acertar ou errar, mas sempre com muita honestidade, com muita transparência, né? E eu coloquei ali no Telegram que eu acreditava sim que haveria um rompimento até com facilidade da máxima pelo movimento, pelo candle formado, né? Um candle robusto. É que acho que isso seria forçar um pouco a barra falar numa cunha, mas enfim, são dois toques aqui, não é tão confiável, mas é uma espécie de cunha. Então, é uma decepção a barra anterior ter sido negada sim. Eu vou traçar aqui no 15 minutos o 97,970, que é a mínima. (97.970) é um ponto de suporte, né? Caso a gente tenha aqui a formação de um fundo duplo, o movimento que levou a 98.600, o 98.600 ele se torna um eixo de W, o eixo de W com alvo 99.230. Perfeito? E aqui tem um gap no meio do caminho. Vamos ver aí como é que vai reagir. Eu acho que pode ter uma renovação de máxima ainda hoje. Está na base aqui de uma cunha, enfim. O dólar, né? Eu acredito ainda que faz sentido pensar aqui no ombro, cabeça a ombro, mas tá quase no nível da máxima anterior, a 515, né? O dólar é um outro também que no intraday acionou um topo duplo, né? Ele acionou o topo duplo na perda de 5.460, só que não desenvolveu, né? Ele foi no objetivo primário, aqui pertinho do objetivo primário, um leve suporte, 5.440 com 500. Ele foi a 5.442 com 500 e eu vou começar a fazer racional no dólar também no intraday. Então, eu falaria em venda, se a gente estivesse numa imersão, qualquer coisa do gênero no momento, eu falaria em venda a 5.502, imaginando que o dólar possa descer uns 40 pontos aí no movimento intraday.
Está na parte alta de um canal. Eu não acredito que ele rompa esse canal, mas que ele vá fora da banda, dentro da banda, e volte a trabalhar no território delimitado por esse canal de alta. Ok, pessoal, eu tenho feito, só para falar um pouco aqui sobre o assunto para vocês, eu tenho feito um trabalho diário lá no Instagram. Muita gente já segue, a grande questão é que é assim, o pessoal sabe que tem os trabalhos no Instagram agora, daí o pessoal não assiste no YouTube, então desenvolver esse trabalho não é independente, principalmente não é fácil. Então, por exemplo, a gente tem uma audiência legal, ó, eu fiz um vídeo 10h30 da noite, 477 visualizações. Fiz um ontem à noite, já deu 306. Só que aí a audiência do YouTube cai. De 700, 800 pessoas para 500. Aí, enfim, é um trabalho realmente que eu considero uma missão. Mas sigam a gente lá, tem os stories também, ó. Né? Eu faço os stories também, falo de diversos assuntos de forma resumida, pode fazer sentido para vocês. Participação dos investidores estrangeiros, né? Até o dia 18, o saldo vendido de 1.729.763. Aí eles operaram. Vamos fazer um overview aqui. Então vamos lá, fazer o overview, a gente passa por esse assunto. Então, Mário Draghi renunciou ao governo na Itália. Não tem feito preço de forma tão significativa. Não está fazendo, né? Vamos dar uma olhada nesse ativo aqui, ó, Hidrovias do Brasil. Eu acho que é HBSA3. Vamos ver como é que tá esse gráfico aqui. É uma ação interessante, viu, pessoal? Para quem procura, às vezes, né, o pessoal procura alguns ativos meio controversos aí para fazer uma exposição um pouquinho maior, aquela coisa toda. Eu acho que esse ativo aqui é bem interessante. Não é comando, não vai fazer parte de carteira nem nada, mas é interessante, ó. Tem um fundo anterior aqui a 2,13. Se romper, pode dar um bom repique, de repente a R$3 aí. Me agrada a ideia dessa empresa, né? Até pela própria atividade em si. Ó, então os estrangeiros ingressaram com 138.469 na terça, né, dia 19. Ó, saíram os balanços hoje, AT&T e American Airlines. Então vamos ver AT&T. Eu acho que o mercado não gostou do balanço, né? Tá caindo quase 10%. Ó, topo mais baixo que o anterior, já perdeu aqui em gap. Acionou pivô de baixa, né, a 20,05. Esse tipo de ação parece um Três Rios aqui, fundo, 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 só que tem gap para fechar. Eu até entraria na compra, mas colocaria stop abaixo da mínima de hoje. Entraria 18,55 agora com stop 1 centavo abaixo, 18,23. Estopou, vida que segue. Não estopou, você ganha uma bolada, porque ela dispara. Não. Mas é mais provável que você seja estopado, mas o risco-retorno vale a pena. E aí tem a American Airlines. Também teve seu balanço divulgado. Eu também acho, né, que o mercado não gostou. Está caindo só, entre aspas, 9%. Essa eu já não entraria. Não é um setor, por exemplo, que eu faria uma exposição no momento. Mas também se entrar e colocar o stop, é que aqui está na mínima, né? De repente você entra e coloca o stop 1% abaixo, de repente para ganhar 9, 10, 6%. Também pode fazer sentido.
Eu coloquei essa matéria que eu achei legal hoje no Informe Cenário. C6 Bank vai começar a oferecer investimento direto nas bolsas de Nova York. Quem não assina, toptraders.com.br. Bem legal. Eu procuro filtrar, né, aquilo que é interessante para compor os trabalhos que como a gente não faz propaganda, não vende nada nos produtos, né? A gente não tem viés, né? Eu coloco aquilo que eu acho que vai ser bom para o aluno. E eu queria mandar um abraço. Ontem eu fui ali no Itaim Bibi, fui lá na doutora Carla, que é médica que já me atende há alguns anos. Mas nada de uma consulta normal ali de rotina. E eu encontrei um querido amigo ali, uma travessa da Avenida Santo Amaro, Roberto Onesco, falou que é do grupo, me cumprimentou. Foi muito gentil comigo, então um grande abraço ao Roberto. Perguntei o nome dele, cumprimentei, falei que mandaria um alô, então tá feito. Então o Banco Central Europeu elevou os juros em 0,5%, né? Primeiro aumento desde 2011. A taxa de refinanciamento 0 para 0,5% é de depósitos era negativo para 0, né? E de empréstimo 0,25 a 0,75. Então, tudo isso aqui, pessoal, o Banco Central da China pode reduzir se eles quiserem, na contramão do mundo. Por quê? Porque eles criaram esse efeito, né? Para comprar ativos baratos, principalmente o minério e ações de tecnologia. Então o minério caiu 1,9 em Qingdao, na China. A gente acompanha o minério por aqui também, né? Vamos ver como é que ele está. O minério de ferro como há um processo de reabertura na China, eu entendo que ele vai montar fundo, mas é o que eu entendo. Né? Tá subindo 1,56 na semana e consolidando provavelmente uma região forte aqui de fundo em torno de 96. O ponto-chave é o rompimento de 103,20, né? O que projeta 115,75 dentro de aproximadamente uma semana a partir do rompimento. A Bolsa de Xangai, eu entendo que há um recuo para formar um pivô, que seria acionado a 3308. E nós temos a Bolsa do Japão, que vai seguindo em alta, assim deve continuar até 28.390. O petróleo em queda, né? O petróleo em queda, hoje ele é sinônimo de arrefecimento de inflação, né? Principalmente se colocarem um teto no petróleo russo. Então, hoje um petróleo em queda, ele penaliza as petrolíferas, mas ele beneficia vários setores. Então sentiu a média de 21. Fica com uma cara meio de ombro, cabeça, ombro invertido, mas às vezes para formar o segundo ombro teria espaço para ceder, né? Tanto o petróleo em Londres quanto o petróleo em Nova York. Ele está bem na ponto de formar o oco aqui, ó, 95,10. Ombro, cabeça, ombro invertido, mas eu acho mais provável que ele teste o fundo anterior a 90,56. E nós temos... Pô, tô anunciando lá fora um circo, acho que vocês vão ouvir no áudio. Eu particularmente adoro circo. Eu ia com meu filho, tem uma pantera ali em cima de um carro. Ontem eu vi lá perto do Jabaquara esse mesmo carro. Eles estão anunciando o circo aí. Eu particularmente gosto bastante de circo. Eu ia muito com meu filho ao circo quando ele era menino. Agora tá um homem, tem 23 anos. Então, os títulos de 10 anos, né? Eu acho mais provável que eles percam aqui 2.900 como suporte e venha a 2.747. E as bolsas americanas, pessoal, elas estão em queda hoje, a temporada de balanços, mas não é nada que mude. Por exemplo, é um recuo normal, fechou um gap aqui. O triângulo ascendente continua acionado aí sem novidades. No caso da S&P, a gente tem um triângulo simétrico, né? Existe um ponto-chave a 3.945, aqui está um pouco abaixo, mas nada que mude a expectativa de forma nenhuma, né? Nós temos uma cunha no Dow Jones, foi numa região de resistência, sentiu, tem gap acima do preço para
puxar o preço como um imã, né, que é o padrão do farol. E aí o VIX. O VIX, eu penso que a parada final aqui do VIX, onde os homens serão separados dos meninos, essa LTA vai ser testada nos próximos dias, continuo entendendo dessa forma. E o BZQ, ombro, cabeça, ombro, informação. O EWZ continua lutando para formar fundo, mantém, né, as mínimas anteriores preservadas, né, numa região onde o FES, né, montou também um fundo muito parecido, né? Olha esse movimento aqui e esse movimento, ó. Bem parecido, ó. Fundo, fundo, aí um fundo mais baixo, ó. Fundo, fundo, fundo mais baixo. Aí formou um pouco mais alto e foi. Então, pode, né, espelhar aqui o que aconteceu no final de 2021 neste momento. Não temos direção única na Europa, né? Por exemplo, aqui a Bolsa do Reino Unido veio na média de 21 e respeitou, está acima também da média móvel exponencial de 5 períodos. Ombro, cabeça, ombro invertido na França, né? Tá até em alta, apesar de simbólica. O estoque 50 também tem o ombro, cabeça, ombro invertido feito na parte baixa de uma cunha. A parte alta é o caminho, talvez amanhã, teste aqui essa região. E nós temos o índice DAX na Alemanha. Tem um padrão da alavanca, eixo de W acionado a 13,019, respeitou a média de 5, deve continuar subindo pelo menos até 14.709. MME, fluxo para mercados emergentes. Simetria em V com alvo a 1.007, podendo esticar até 1.029. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, eu acho que vai perder o 106,386 e pressionar essa LTA. Talvez amanhã ou na segunda-feira. E Bovespa em dólares, no mesmo caso do EWZ. A gente percebe, né, um movimento, provável formação de fundo, o ombro, cabeça, ombro invertido um pouco torto. Se romper 18,38, 358 pivô de alta. E falemos do Bitcoin. O Bitcoin é isso, né? Tá recuando um pouco, ele vai fazer topos e fundos ascendentes. Né? Tá num topo anterior fazendo pullback, 22.401, movimento normal, 32 mil dólares é alvo de curto prazo. Então, por exemplo, se você acredita que há uma formação de fundo, os fundamentos são descontados, por exemplo, tem um ombro, cabeça, ombro invertido no BITH11, rompeu um ponto-chave a 27,89, né? Então a correção gera oportunidade, é isso, né? Você fala, poxa, eu tô vendo aí uma figura altista, os fundamentos são descontados, tem um bom fluxo, né? Ombro, cabeça, ombro invertido no hash 11, o ponto-chave rompido 19,60 é uma cabeça de pivô, de todo modo. E é isso aí. Vamos ver, né? Ontem eu falei no Instagram, mais de 10 ações aí que subiram 8, 9, 10%. A gente tem a carteira Desafios, que é bem volátil. Vamos ver como é que ela se comportou, como é que ela está se comportando hoje. Ó, se comportando de uma forma decente, como diria o poeta. Cure 3, pessoal, é um ativo hoje que tem um movimento predominantemente altista, né? Aproximação entre média e preço, a gente colocar aqui um semanal. Ó, Cure 13 é ação para 9,50, 10 reais. Ó, tem um ombro, cabeça, ombro invertido no semanal. A gente tem Pose, ó, subindo 11,50 na semana. Então esses movimentos de ações disparando, eles serão cada vez mais comuns, né? Inclusive Pose ontem rompeu um pivô de alta ao deixar o 6,09 para trás. Acima de 6,39 não tem resistência até 8,85. Por exemplo, algo novo em Local Web. Local Web rompeu um triângulo, ponto número 1, cumpriu uma simetria em V ao tocar 6,80, ponto número 2, e hoje simplesmente está trabalhando na parte alta no Marubozu de ontem, queda de 15, alta de 15,54. É um ativo que pode buscar 10 reais aí num pulo.
né, ou 10,66, que é onde formou esse topo aqui. BPAC trabalhando na parte alta no Marubozu de segunda-feira, onde subiu 5,19, deve romper. É um triângulo descendente, nesse caso, fundos alinhados e topos mais baixos sucessivamente. E tem Melk, que também está na parte alta no Marubozu de segunda, quando ela subiu 3,65, está tudo certo. E Gerdau decepciona por enquanto, mas tem claramente um ombro, cabeça-ombro invertido, tem a neckline aqui em torno de 24, uma vez rompida projeta 30, 31 reais, até com algum nível de, eu não vou dizer de facilidade, mas esse é um movimento bem direcional. Isso daqui, a gente falava nas imersões presenciais que era o padrão do foguete, quando o ombro, cabeça, ombro invertido já tem um alvo, né? Que é o início aqui da simetria, se você entender. Como se colocasse um espelho aí, né? Um papel qualquer coisa que espelhe, né? Que duplique aqui um espelho, ou se você colocar aqui um papel, né? Em condições de duplicar aqueles papéis. Papel crepom, que é tipo de papel, se você imprimir o gráfico, você vai ver um desenho semelhante do lado direito. Ok? Legal. Então eu mandei o alô pro Roberto, que foi muito gentil comigo ontem. Até a doutora disse que ouve o programa de vez em quando, nem sempre. Um abraço pra doutora Carla também. Aí eu... Foi no período da tarde. Saí de lá, saí da clínica por volta de... acho que era umas 16 horas. Aquela região ali, sempre quando eu vou, eu encontro Moema e Itaim, quando eu vou. Eu encontro muitos alunos ali, quando eu vou ao Shopping Morumbi também. É uma região que o mercado financeiro tem uma cultura muito difundida, né? Não que nos outros não tenha, pessoal, não estou dizendo nada disso, né? Porque hoje em dia a gente tem que falar tudo, porque senão depois tem... né? Eu gosto de todas as regiões de São Paulo, trabalhei na indústria, rodava pra caramba, eu digo assim, que existe uma tradição de bolsa nesses bairros, inclusive corretoras são instaladas nessas regiões, escritórios que representam as corretoras, enfim. Certo. Eu vou olhar os comentários aqui do YouTube, e depois eu dou sequência ali fazendo os ativos fixos. Muito bem. Então vamos lá. João Vinícius, querido amigo, boa tarde. Nobre mestre, com relação em que? Creio que se rompido o valor dos 99 mil, teremos uma ruptura altíssima expressiva, pois penso que se isso ocorrer, podemos ter inflexão. Qual a sua análise sobre isso? Que Deus continue contigo sempre. Forte abraço. Grande abraço, querido. Ontem, quando eu estava gravando a live, eu falei que o Corinthians ia fazer 2-0 no segundo tempo, foi 3-1. E eu falei que o Cássio não podia tomar gol, que eu tinha pego ele no Cartola, e tomou. E eu falei que o Marcos Leonardo dos Santos faria um gol. Essa eu acertei. 99,540. É um ponto que deve impulsionar o mercado se ele for rompido. Aí tem 100,020. Aí os 99,540 acho que já joga o preço no gap, João. Quem sabe amanhã se for um dia positivo, né? Gap na parte alta aqui do canal, que se rompido é duplicado. Aí seria um padrão poderoso. Obrigado pela participação. Zé Carlos Oliveira, boa noite, professor. Valeu pelo retorno nas perguntas. A gente que agradece a sua presença, querido Marcel Fernando Bonassi, obrigado pela pesquisa no Small 11, disponha. Que o que eu puder fazer pelos alunos será feito sempre com muito prazer e satisfação. Wagner Ribeiro, meu xará, o Wagner acompanha o canal desde o comecinho, lá em 2017. Tudo certo por aí? Tudo tranquilo, trabalhando forte, sempre muito feliz e animado. Valeu pelo vídeo, seguimos juntos, forte abraço. Então, Marcel, Wagner, Zé Carlos e João Vinícius foram os personagens que enobreceram, enriqueceram a gravação de mais um programa Radar. E falando do mini índice, né? O que ele está fazendo aqui?
Ele fechou esse gap a 97.790. Na verdade, não fechou por 5 pontos. Quase fechou. Então a gente vai mantê-lo ali em amarelo. E faz uma barra aqui que é uma Marubozu, né? Então o que a gente acredita? Que vai vir na máxima. 98.600. Na máxima não, né? Na parte alta desse movimento, 98.690. É muito provável que esse gap seja fechado também 98.770. Legal. Então, eu vou fazer agora os ativos fixos. Não, eu vou fazer agora os benchmarks. Primeiro Small 11. Hoje, eu penso que Small 11 é uma oportunidade ímpar, histórica, exótica. A grande questão, pessoal, de Small 11... Só responder o pessoal da imobiliária aqui, pessoal. Mensagem recebida. Muito obrigado. A vistoria de um imóvel aqui. Legal. A grande questão é que Small 11, você não precisa ter o dinheiro todo. Você trabalha com margem, tipo o Bova 11. Então, dá para você fazer um nível de alavancagem saudável na exposição, né? Então é muito legal. Não que você vai ficar alavancado, não, mas você dá pra fazer uma exposição um pouco... O Small 11 e o Bova 11, você não precisa ter o dinheiro todo se você multiplicar a quantidade. Então dá para você fazer uma exposição levemente agressiva e capturar o movimento de inflexão. Tem um triângulo aqui prestes a ser rompido. Small 11 deve reduzir bem essa queda até o final, na minha visão. Aí falando dos índices em si, né? Nós temos o IFNC, subiu bem na segunda, ontem e hoje trabalhando na parte alta. Isso é um sinal de amadurecimento do movimento, né? Então eu creio que a gente tenha uma continuidade, né, até para cumprir o V a 9544, aí tem o índice de setor imobiliário, caminha para acionar um pivô a 673 com 22, capaz de jogar o IMOB a 753 com 54 no mês de agosto. Acho que o agosto vai ser um mês verde, muito forte na ponta compradora. E mate, depende muito do petróleo, né, dos metais, né, minério e tal, porque o petróleo eu não acredito numa grande reação. O minério vai fazer diferença e aí, consequentemente, impactar Vale, CSN, Gerdau, Goal, Semin. Índice de energia deve romper a região de 79 aqui, esticar a 81.413 no curto prazo. Temos um ombro, cabeça, ombro invertido. E aí o índice de consumo não é um mastro bandeira, mas é um racional parecido. Sobe, corrige, mas está demorando um pouco a correção. Ponto alto 3192 com 17, onde acionará um pivô de alta. Pessoal, por exemplo, ó, eu vou fazer um destaque aqui. A gente comentou ontem, né, de Nubank, NUBR33, que é uma BDR, né? Ó, isso aqui essa é uma inflexão, para você pegar um movimento forte. Faz um movimento truncado e aí tem um candle diferente, ó. Aí, por exemplo, hoje está corrigindo, eu enxergo como oportunidade. Ou você pode comprar... Não é um comando oficial, não é nada disso, é um racional, ó. Faz um movimento de contração, latinha chacoalhada, né? Garrafa de champanhe, balança, 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 explode, abriu a garrafa. Aí, no dia seguinte, corrige, oportunidade de exposição. É o meu racional e o meu entendimento sobre essa movimentação. Aí, queridos, teremos aqui a Ambev na tela.
A Ambev, na média, aí eu não compraria, talvez na CLTA. Mas para bater renda fixa, ó, Joe Biden está com Covid e apresenta sintomas leves, diz Casabranca. Saiu aqui no meu iPad. 1062 rompido deve projetar o teste desta linha aí provavelmente nos próximos dias. 11,53. Banco do Brasil, excelente oportunidade de exposição. Bandas abrindo, médias apontando para cima. Bradesco, o gráfico é francamente comprador. Né? A simetria em V tem alvo a 17,64, mas eu duvido que pare por aí. Eu acho que R$19 é algo factível para os próximos dias. Itaúsa recua para formar pivô. O que é esse recuo para formar pivô? Seria isso, eu tenho um fundo. Aí um topo. E a formação de um fundo mais alto que o anterior. Aí o rompimento deste topo, né? No caso aqui, a 864, inflexiona tecnicamente o ativo, pivô confirmado. A YouTube 4 também um recuo até a média, né? As médias, né, que estão justapostas, fundo, topo, fundo. Tendência a romper 23,77, acionar um pivô de alta. Sambi 11 a mesma coisa, recuo para formar pivô, assimetria fala em 31,04 aí no início de agosto. BPAC já falamos, positivo também, falamos dos índices. Petro 4 aqui na tela. A Petro é isso, pessoal, é movimento lateral, ela está resiliente, vai e volta por causa do petróleo, não faria exposição, mas em Vale, sim. Né? Vale para mim é mega blaster compra. Fundo duplo informação, eixo a 70,39. China 11. Eu acredito aí nesse bebê abandonado que ela busque no curto prazo 47,43. Aqui os benchmarks a gente já falou. D1 F25. Lembra que eu comentei ontem que eu venderia nesses níveis, né? Perto de 13,515 aqui. 13,500 já está 100 pontos abaixo, acho que vai para 13 bola a bola. O Ibov, na semana ainda está em alta, repousando para estourar pivô e cumprir o V. O BOVA 11, a gente tem aí uma linha de retorno respeitada, né? Esse 0,82 eu acho que reduz drasticamente até o fechamento. O dólar está caindo um pouco, a gente falou no racional de venda, inclusive, né? Deve buscar ali os 5,470 daqui a pouquinho. Simulando, né, que a gente está numa transmissão ao vivo, num desafio, qualquer coisa do gênero. E o que preocupa um pouco é o milho, né? O milho... Eu quis fazer um negócio diferente para a gente fazer caixa, e é uma barca furada, na verdade, né? Eu não vou sair, eu tô com 22 contratos, eu acho que não faz sentido sair nesses níveis, é igual Bitcoin. Dificilmente a gente vai voltar a operar depois, a gente vai de repente no Boi ou até alguma coisa no DI, que aí eu domino, modéstia à parte, os fundamentos. O milho eu estudei bastante também, mas ele não responde muitas vezes aquilo que é mais provável, é um movimento meio aleatório. Só que assim, você está no barco, eu não vou sair agora, eu tenho margem para manter, estou usando carta fiança sim, estou usando conta margem, né? O risco fica me enchendo o meu saco, igual eu encho de vocês, eu não sou diferente de vocês, mas eu estou usando a carta fiança, estou conseguindo manter as operações por enquanto, integralmente. Você vai negociando, por exemplo, as ações das carteiras subiram bem, daí melhora o dinheiro, entre aspas, que está lá, lastreado como margem, aquela coisa toda, o mercado sobe, o risco fica mais tolerante. O que vocês passam, eu passo, pessoal. A experiência é real, então não tem o que
né? Os caras do risco adoram, né, perturbar, igual todo mundo em todas as corretoras, né? Os caras não são legais, né? Você tem vontade de, por exemplo, xingar o cara do risco? Eu tenho também. Às vezes você se acha perseguido pelo risco? Eu também me acho. Somos traders, pessoal. Aqui é vida real, a gente está na ponta da lança. Top Traders é a Fórmula 1 do mercado. Então tá subindo, né? O mini índice, vamos dar uma olhada no livro. Tudo que vocês passam, eu passo, pessoal. Experiência real. Os entendidos por aí que a galera adora, o cara, quando não trabalha no simulador, opera um mini contrato. Eu tenho 500 de mini índice e 110 de dólar. Eu tenho 22 contratos de milho. Eu tenho 2 carteiras internacionais e 6 carteiras nacionais. Aqui é a vida real, né? Eu não brinco de boneca na bolsa nem de carrinho, né? Então essa que é a diferença, mas geralmente o pessoal mais popular é o pessoal que mente, que inventa, passa Photoshop em nota, diz uma coisa e faz outra. Aqui eu acho que nem todos estão preparados, né, para uma linguagem tão dura e para a verdade. Então o caminho é testar a máxima mesmo, né? Deve romper 98.600 e vir aqui a 98.690 e 98.770. Se nós tivéssemos, por exemplo, numa transmissão, num desafio tal, a gente falou do racional de entrada. Eu acho que para o racional 98.770 seria bem razoável. Vamos colocar 98.800. Mas a gente segue com a operação. Eu estou falando do racional do YouTube, então deve cumprir daqui a pouquinho. Quando eu estiver editando o vídeo, ele deve bater lá 98.800, que seria o nosso alvo do YouTube, digamos assim. Professor, você acha que para 98.800? Não, eu acho que vai testar essa LTB. Aqui vai ser a briga entre homens e meninos. Aqui o joio vai ser separado do trigo. Eu diria, agora são 11h59, que até mais ou menos meio-dia e 30 deve estar tocando aqui essa LTB. E se a gente traçar aqui, conectar os fundos, né? A gente tem aí uma espécie de canal. Perfeito? Então, saúde e paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!